Vamos agora para mais uma palestra sobre agora Prêmio de Inovação Tecnológica no Esporte. Nós temos o hábito de conferir um agradecimento a todos aqueles que participam para o desenvolvimento do esporte. E o melhor retorno que a gente pode dar a essas pessoas é oferecer um prêmio. E eu vou convidar aqui para falar sobre prêmio de inovação, ou seja, nós precisamos de novidades tecnológicas. Eu vou convidar o senhor Ricardo Silva. O Ricardo é CEO da S Studio Marketing. É um empresário inovador, participou da criação de diversos cases internacionais, ligado diretamente a eventos da FIFA, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. É conhecido e respeitado mundialmente pelos trabalhos que realiza. Está sempre à frente de negócios e projetos de ponta. Há mais de 25 anos, ele coordena e promove trabalho em 5 continentes sobre o ecossistema do esporte nacional. Ricardinho, a palavra é sua, por favor. Ivo, boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes neste fórum, ao público que nos assiste nessa tarde de sábado, aos colegas apresentadores, os painéis desta tarde, aos organizadores por mais essa iniciativa nesse setor de serviços tão necessário para a saúde da população, principalmente nesse momento delicado que o mundo está vivendo. E um prazer, Ivo, estar novamente te vendo, né, e falando com você mesmo remotamente. Essa é uma das facilidades que a tecnologia nos traz. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui minha palestra, passar aqui para o painel. Deixa eu ver se está dividindo aqui a câmera, um minutinho. Só, tela inteira. Ok. Compartilhar. Vamos lá. Vamos iniciar. Todos nós, desde quando adolescentes, buscamos, sonhamos, né, com um mundo melhor, né? Sonhamos de estar podendo viver num mundo na qual ele é harmônico e ele é o mais perfeito possível para nossas vidas. Então imagina quando você tem 15 anos, já é empreendedor por volta dessa idade, né, cria, está se formando, vai para a faculdade, gosta de esportes e está se formando. Mas isso nós estamos falando nos anos 80. Quando falamos dos anos 80, o que nós tínhamos lá? Uma seleção de futebol que, para quem viveu essa seleção, com Falcão, Zico, Sócrates, Júnior, foi uma seleção que fez uma Copa irrepreensível, mas não ganhou a Copa. Nos anos 80, onde nós assistimos com veículos de comunicação e para poder distrair, televisão, cinema, rádio, TV, na televisão tínhamos os Trapalhões. Era uma geração que gostava de festas, música, assistia a filmes como De Volta para o Futuro, e vimos nos anos 80 a queda do Muro de Berlim. Né? Uma geração mais velha que venceu esse momento, dentro do que a tecnologia nos disponibilizava naquele momento. Né? Um jovem empreendedor que buscava o quê? Exemplo de como se construiu uma Disneylândia. Né? O Walt Disney é um grande exemplo para a nossa geração e se você ler muito sobre ele, ainda continua sendo. Ele foi inovador no setor de entretenimento. Nós tínhamos o Steve Jobs surgindo, tinha a Microsoft surgindo. Hoje, quando nós falamos de tecnologia, não podemos esquecer esses dois. Sem eles, não estaríamos aqui. Mas, voltamos aos anos 80. Quem vivenciou os anos 80 foi uma década que tínhamos surpresas, umas atrás da outra. Imagina você se formando, né, iniciando seu trabalho, cheio de energia, e descobre uma inflação a 365% ao ano. Imagina, hoje nós estamos vivendo uma crise. Imagina o que é você viver a 365% ao ano. O Ivo, algumas pessoas aqui vivenciaram isso. Era você acordar não sabendo se o dinheiro que você ganhou esse mês iria cobrir as despesas que você tinha até o final dos 30 dias. Você tinha os veículos de mídia nos divulgando que estávamos à beira de uma crise moratória, a economia praticamente quebrada, suas reservas, né, novos planos
do governo tentando sanar isso, que nem o Plano Cruzado, mudança de dinheiro, mudança de valores, o comércio aproveitava essas mudanças para poder alterar os preços rapidamente, a confusão. E o que acontece? Esse jovem acaba quebrando tudo, acompanhando ainda congelamento de salários. A gente viu um momento também de não tinha gasolina, é um verdadeiro o que vai acontecer amanhã. Mas tinha que acreditar, né? Vamos em frente. Tinha um novo presidente surgindo, esse novo presidente faz uma reforma, faz o plano Collor, causa um terremoto na economia. Quem vivenciou isso em tão curto tempo, que você começou a avançar um pouco, vem um novo presidente, faz esse terremoto, o que se passou? Bloqueou o dinheiro sumiu. Começamos novamente do zero. Muito difícil. Mas o que cabia para isso? Né? Ainda mais com tendo aí os sinais da economia dizendo se deu tudo errado, começa tudo outra vez. Com que dinheiro? Como fazer isso? Aqui algumas pessoas vivenciaram isso. A gente levantou e não tinha recurso. Como é que é honrar o pagamento com nossos fornecedores? Por que eu menciono isso? Né? Porque só cabe a nós perseverar. Perseverar ao longo de 30 anos olhando para trás e você ver onde você chegou. São 30 anos, trabalhos como mencionados em 5 continentes, 26 países, mais de 50 cidades. Mais de 700 eventos realizados, na sua grande maioria internacional. Eventos com transmissão ao vivo, onde você tem um leque de informações, de tecnologias sendo lançadas, tanto na preparação de atletas, na transmissão de transmissão. Você começa a aproximar mais, você tem complexas operações. Chegamos aos últimos 20 anos, surge a internet, surgem novos treinamentos, surgem novas soluções e vamos avançando. Essa pessoa sou eu e tive a oportunidade de poder conviver com grandes ídolos, tanto ídolos do esporte, como Pelé, Zico, Tanti, campeões olímpicos, e uma honra de poder conhecer a sua santidade, o Dalai Lama. Por que eu menciono isso? Porque o esporte propicia isso. E o que a gente fala muito, inovar é pensar diferente. Quando você levanta de manhã, mesmo em uma situação que você está de crise, você vê como é que você chega a algum lugar. Dificilmente alguém chega em algum lugar sozinho. Você pode chegar sozinho mais rápido, mas você vai chegar mais longe se você tiver equipe. Eu sempre gostei de trabalhar com equipe e sempre tive, acho que, a sorte de conhecer boas pessoas, pessoas que dividiam o mesmo sonho, as mesmas dificuldades e avançávamos juntos e construímos juntos projetos. Né? Como eu mencionei, se quer ir mais rápido sozinho, se quer ir longe, vai em grupo. Isso é um provérbio africano que eu mencionei, eu gosto muito dele. E aí, por que eu mencionei esse histórico? Porque hoje fala-se tanto de crise, né? Fala-se que nós estamos numa crise, né? Menciona um novo normal. É muito interessante hoje em dia as pessoas mencionarem o novo normal e mencionarem trabalhar em casa. Ninguém tem obrigação de conhecer a história, mas é sempre bom. Então, hoje, falo-se trabalhar em casa, quem teve uma das primeiras iniciativas que aconteceram foram há 25 anos atrás, e foi feito pelo American Express nos anos 90, quando ele entendeu que ele poderia ter um novo jeito dele poder trabalhar com seus funcionários, com o surgimento que tinha da internet, de colocar os funcionários trabalhando em casa, não precisava ter aquelas estruturas grandes que eles tinham nas grandes cidades como Nova York, os vendedores principalmente teriam mais salas de reuniões, na vez de ter escritórios fechados. Com isso, economizou, as pessoas foram trabalhar em casa, e aí surgiu o movimento de você trabalhar em casa. Então, esse novo normal, ele simplesmente hoje ele se potencializou porque você tem uma facilidade de internet que na nossa época, nossa geração não tinha. A internet era discada. E mesmo assim, as soluções de tecnologia, os computadores não eram tão avançados. Então, quando a gente fala de crise, nós temos várias gerações aqui. Nós temos hoje uma geração dos baby boomers, na qual hoje em dia tem acesso e aprenderam a consumir, principalmente agora nos últimos anos, no último ano, né, pela internet, uma geração silenciosa que não teve a facilidade de trabalhar com a internet. Uma geração X, Y e Z. Mas hoje, quando a gente fala de soluções, nós temos que pensar em todos. E quando a gente avança um pouco mais, a gente chega no prêmio, nesse momento. E o prêmio é um dos produtos na qual eu tenho mais carinho,
porque a origem desse prêmio sai de conversas com amigos queridos e pessoas que são inovadores e pensam fora da caixinha. E aqui eu gostaria de fazer um reconhecimento ao Maurício Fernandes, que hoje é o presidente da Abriesp. Ele tem uma história dentro do esporte, nos últimos 30 anos, que é irrepreensível, né? Ele foi um visionário, eu sempre brinco com ele, nós somos muito amigos e a gente fala sobre isso. O que a gente vivencia, como eu tenho muito carinho pelo apresentador que nós temos aqui, o Ivo, que pouca gente, talvez da nova geração, o conheça, mas ele é uma história viva dentro do esporte, dentro da estrutura que nós vivenciamos hoje, como o esporte chegou até esse momento. E aí, conversando com o Maurício, ele à frente da Abriesp, né, buscando defender sempre incansavelmente a indústria nacional, nós vínhamos discutindo isso em meados de 2014, 2015, e ele falando, nossa, eu vou fomentar isso, as pessoas precisam valorizar a inovação na indústria nacional, é exemplo do que acontece lá fora. E lá fora, aqui, como exemplo, a ISPO. A ISPO é hoje a maior feira de esportes do mundo, realizada em Munique, no antigo aeroporto de Munique. São 18 pavilhões, é realizada no fim de janeiro, no meio do inverno. Você tem, menciono aqui na época, esses dados são de 2019, quase 3 mil expositores, 89 países. E lá ele conversando, ele falou, puxa, a gente precisava fazer, eu vou atrás, eu vou conversar com todo mundo, a gente tem que ser percebido com isso, nós somos inovadores, é uma indústria que se reinventa todo dia. E pensando nisso, vamos conhecer um pouquinho aqui a ISPO, porque o primeiro passo foi quem poderia nos ajudar, quem poderia ajudar a indústria nacional, ou pelo menos mostrar o trabalho que é realizado. Então, vou mostrar um curto vídeo aqui, que mostra um pouquinho do que é a ISPO. Isso aqui é na abertura da ISPO. 2, 1, go! Over the next 4 days, ISPO Munich will again be the hotspot of the sporting goods industry. 2,801 exhibitors in 16 fully booked halls are waiting for trade visitors from all over the world. The focus of this year's ISPO Munich is on digitalization. Anyone who doesn't meet the challenges of this topic will not reach important customer groups. Ich denke, das wesentliche Thema. I think the main issue is the willingness to face up to changes. The topics tempo and overcoming fears and being ready for change. Esse vídeo é de 2019, no início do ano, antes do prêmio. Aqui mostram tecidos. Esse é um diretor, principal diretor da ISPO, mencionando que eles estavam, inclusive, nesse ano, entrando na área digital. Isso à frente da pandemia. Acontece que tem vários palcos. Aqui é um exemplo de tecnologia em loja, inclusive desenvolvido junto com a Adidas, materiais esportivos, bicicletas elétricas. The goal is to take the trade fair energy, and the trade fair is still accessible only to trade visitors, to the city. To this end, we have partnerships with all the major retailers, their athletes, and the whole spirit and lifestyle to the consumer. Eu cortei um pouco, eu vou avançar. Então, dentro do produto que a Expo tem, ela tem um prêmio de inovação. E aí foi conversado com a Expo, se a Expo poderia apoiar, para quê? Que ela pudesse poder mostrar, inclusive para os brasileiros, o que estava acontecendo no cenário global. E aí surge o prêmio e o Fórum São Paulo de Inovação Tecnológica no Esporte, Saúde e Lazer no final de 2019, né? E com o apoio de entidades públicas, privadas, vários segmentos. Então foi pensado ser realizado um fórum onde se reuniria entidades, principalmente entidades de fomento à inovação, e entidades de suporte e apoio à tecnologia. E isso aconteceu. Aconteceu você em cima de 4 áreas. Essas áreas foram pensadas porque quem foi o realizador do primeiro prêmio, e é até hoje, é a FENATES. E a FENATES, que é a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor, que rapidamente contou com o apoio da área governamental, e mencionado pelo Ivo, o Rodrigo Goulart, que é um grande fomentador e apoiador do esporte. É um vereador que, quem ainda não conhece, tem a oportunidade de conhecer. É uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, tem uma história, o pai dele tem outra história, apoiando
principalmente os paulistas, e a iniciativa do esporte. Então, foi pensado a área do terceiro setor, na área de aplicativos, foi pensado também na área de esporte. Eu sugeri isso na época, numa reunião que nós tivemos, e foi plenamente aceita, e depois na área de produtos. O prêmio foi realizado, nós temos aqui vários representantes aqui, nós temos aqui no áudio do vídeo, o presidente da Confederação Nacional de Serviço, o Rodrigo aqui na frente, aqui na época o presidente da FENATS, né? O João Marcos, representante de várias áreas, Fiesp, Softex, o público presente. Aqui embaixo, a presença, né, que honrou muito o prêmio, foi o atual secretário na época da Secretaria Nacional de Esportes, né? O General Brasil, é uma pessoa que eu conheci durante a minha vida profissional, no final da primeira década desse milênio, um ser humano fantástico, e aqui a foto com o prêmio dos vencedores, né? E o que acontece com isso? Acontece que, como a gente mencionou, o apoio da Expo Munique viabilizou para que os vencedores pudessem ir à Alemanha também e conhecer e expor seus produtos dentro dessa que é a maior feira. Aqui nós temos o General Brasil à esquerda e outra pessoa que ele é o cônsul-general brasileiro cônsul-geral em Munique, o Mauro. E o Mauro também é um apaixonado por esportes, até hoje ele pratica. Eu estava conversando com ele na última vez e ele me disse que ele anda por semana 80 quilômetros de bicicleta. Então, são pessoas apaixonadas pelo esporte que estavam no lugar certo e na hora certa. Nós vemos aqui à esquerda os brasileiros fazendo a apresentação do produto deles para o público internacional. Aqui nós temos outra startup, várias soluções sendo apresentadas, o General Brasil aqui o Rodrigo Goulart, que acompanhou, como eu disse, ele está sempre presente apoiando. Aqui alguns produtos e aqui a delegação brasileira que estava presente em mais essa iniciativa que volto a reputar o trabalho que a ABESP faz de fomento de apoio à indústria nacional, né? Aqui cabe um pouquinho apresentar rapidamente mais um vídeo curto do que foi a feira naquele ano, em 2019, com soluções inúmeras de suporte ao fitness, ao treinamento, à performance. E aí, a gente chega... Opa, passar mais um pouquinho. Chegamos da segunda edição do prêmio, que vocês podem ver aqui, aumentou ainda mais o número de empresas e de entidades apoiando. Então, como eu mencionei, lá atrás já foi vislumbrado, e isso passa, eu reputo isso, essa evolução, no meu ponto de vista, ela se potencializou também com o Brasil recebendo 2 grandes mega-eventos, né? Aliás, 3, na sequência, Pan-Americanos, Copa do Mundo e Olimpíadas, né? E isso a gente teve, naquele momento, o Ministério do Esporte que apoiava, né? Apoiava muito as federações, confederações esportivas, e aqui cabe meus agradecimentos a 2 pessoas que para mim foram fundamentais. Em São Paulo, teve o Júlio Filgueira, que foi secretário de São Paulo, junto com a Nádia Campeão, e no Ministério, o Ricardo Leiser, que quando você hoje, quem tem a oportunidade de conviver com ele, vê o trabalho que ele fez. Ele foi a pessoa certa no lugar certo. E isso eu mencionei lá atrás. A gente só consegue as coisas quando a gente consegue trabalhar em equipe, né? E trabalhar em equipe praticamente o que é uma startup, né? A startup você tem que todo dia se criar, se reinventar, discutir, debater pontos de vistas, e aí a gente vê que a gente consegue avançar juntos, né? E o segundo prêmio, ele se ampliou um pouco mais, e o fórum teve oportunidades internacionais, painéis que houveram, né? Nós tivemos políticos governamentais, entidades apoiadoras, inovação e empreendedorismo, como inovar e planejar e construir. A inovação faz parte do nosso DNA, a apresentação da Comissão de Esportes. Então, como eu disse, reuniu várias entidades e já no meio da pandemia, inclusive as pessoas seguindo os protocolos estiveram online e presentes. E como eu mencionei, nesse segundo ano, teve a inclusão também da construção. Nós temos aqui um segundo colocado na área de construção. Para vocês terem uma ideia, ele se colocou em segundo lugar, e ele, depois do prêmio, ele já ganhou mais um prêmio internacional, inclusive convidado e associado à Alemanha. Não tem nada a ver com o nosso. Aqui nós temos o Dr. João Marcos, hoje presidente honorário da FENATS. Aqui nós temos um amigo querido representando a Fiesp, que fez um trabalho fantástico também. Não que representa,
é um dos executivos à frente da Acelera Fiesp, mas ele também tem uma startup que desenvolveu um trabalho fantástico na área de energia elétrica, na área de transformação, me fugiu a palavra, são baterias, inclusive, para materiais esportivos. Ele está fazendo, o Manuel está fazendo um trabalho fantástico. E aí a gente vai para os temas e para os vencedores, os finalistas. Na área de construção, como eu mencionei, nós tivemos a Smart Clean, fantástico trabalho, a Infracities aqui, que foi o segundo colocado que eu mencionei, ali tinha a imagem do Aloysio, e nós temos aqui o primeiro colocado, né, que foi um trabalho fantástico aqui na favela, aqui na cidade de São Paulo, que já ganhou outros prêmios, inclusive está indo para uma grande exposição em Milão, é fantástico. Então, a gente teve de 2019 para 2020 já uma participação de startups, de empresas fantástica. A gente conseguiu perceber esse aquecimento. Como eu mencionei lá atrás, quando a gente começou a iniciar esse trabalho com o esporte lá atrás, em 2015, a gente viu também a melhora, né? E, inclusive, hoje, quem conhece esse mundo, e logo depois nós teremos também o Moacir falando na área de esportes, viu como esse mercado superaqueceu, inclusive tanto para as empresas nacionais e no mercado internacional. Aqui eu vou passar um vídeo rápido do vencedor. Ele esteve, inclusive, com a gente depois na premiação. Vou mostrar um pouco mais aqui. Vamos para a área de produtos. Na área de produtos, nós tivemos a Wondershare. Tivemos também aqui, o Manuel, inclusive, ficou em segundo lugar com as suas baterias elétricas. Ele está desenvolvendo um trabalho fantástico, né? E nós temos o vencedor dessa última versão, que foi o Skimmer. Ele já havia participado anteriormente e volta com o produto dele agora aqui. É um produto aquático baseado em uma raia. Ele veio desenvolvendo o produto, o material dele, a solução, com um produto de lazer para atividades ao verão, não só ao verão, mas atividades aquáticas. Aqui as imagens são de Santa Catarina. Avançamos para a área de aplicativos. Na área de aplicativos também tivemos participantes, né, com produtos diferenciados, inclusive participantes com reconhecimento hoje nacional. Temos educativo, temos agentes que fazem um trabalho de gestão para entidades, clubes, escolas, fantástico hoje, essa solução, inclusive com case atendendo grandes clubes de futebol nacional. Nós temos, então, chegamos ao primeiro colocado, que é uma startup brasileira, a Sportix. Eles são fantásticos que eles estão desenvolvendo. Hoje eles têm a solução deles reconhecida por federações esportivas, como a Federação Futebol de São Paulo, por emissoras de televisão, e nada melhor que mostrar o vídeo deles, o pitch deles, para que você possa entender o trabalho que está sendo realizado. Olá, nós somos a Sportistics.
Nós transformamos vídeos esportivos brutos em informação e conteúdos ricos a partir de algoritmos que interpretam e compreendem os esportes como nós humanos faríamos. Trazemos o conceito de Smart Sport Video Platform, SSVP, possibilitando nossos clientes a extraírem contexto e informações de vídeos esportivos. Usamos inteligência artificial e machine learning para ampliar a cobertura, engajar mais a audiência, surpreender os fãs e monetizar os conteúdos mais consumíveis e encontráveis. Com isso, nós endereçamos os principais problemas do meio da cadeia esportiva, entre a captura do evento e a distribuição, mais especificamente. Oferecemos aos nossos clientes de mídia, como broadcasters, agências, TVs e áreas de marketing de instituições esportivas, uma diversidade enorme de conteúdos a partir de um mesmo vídeo bruto. E para clientes técnicos, mais possibilidades de análises, acompanhamento e evolução de performance, rapidamente, em poucos cliques. Hat-trick, knockout, triple-double, pole position, grand slam e no-hitter. Nossas soluções vão desde o corte autônomo de melhores momentos ao vivo e gráficos táticos dentro de jogadas, até mesmo a captura de estatísticas, posicionamento, velocidade e etc. Tudo isso numa plataforma web na nuvem, simples, fácil e ágil, que não exige infraestrutura sofisticada, horas de edição de vídeo ou profissionais super especializados. Nosso propósito é levarmos tecnologia world class de inteligência de vídeo em todos os esportes, para todo mundo, em qualquer lugar. A tecnologia pode tirar o atraso de décadas em semanas, e o esporte merece isso. Nós somos a Sportistics. Então, e hoje, como o Alan mencionou, a mega tendência está indo a maioria dos investidores, seja na forma de dispositivos de fitness inteligentes ou os vídeos tutoriais de fitness, né? Ambos apoiados em fortes comunidades por trás deles. E agora, vamos aguardar a próxima edição, que será, esperamos que aconteça agora em 2021, ainda não tem data confirmada, porque nós temos um cenário de pandemia ainda sendo ajustado, né? A gente vê o que está acontecendo hoje com a Ásia, né, que está explodindo lá, hoje, as notícias de hoje foram duramente afetados, Nepal, Sri Lanka, Ilhas Maldivas, então a gente precisa aguardar um pouquinho do que vai acontecer, mas minhas considerações finais são, né, o que é importante para a gente, né, como é que a gente avançar nesse momento, nesse cenário. Eu menciono para quem investir, quer participar de prêmios, quer iniciar nessa área de startup, pesquise, não somente no Google, né? Pesquise quem são as pessoas, qual é o mercado que você quer entrar, quem são os seus parceiros, né? Telefone, entre em contato, veja o histórico dele, porque hoje nós temos um universo de fake news. Fazer boas páginas na internet, dizer currículos bonitos, todo mundo fala que é o melhor, que eu fiz e eu aconteço. Tome muito cuidado com isso. O ideal é você ter pessoas, trabalhar em equipe. É assim que a gente consegue avançar, né? Faça cruzamento de informações. Quem vai ser o seu parceiro ideal? Esteja preparado. Vai ser muito bom, não perca tempo, né? Hoje o tempo vale muito. E eu, como eu mencionei antes, espelhar sempre em pessoas e ídolos, né?
Quando você gosta do que faz, é um tipo de diversão fazer o impossível. Eu mencionei rapidamente isso agora antes do final, porque tudo é possível ser realizado. Crises vêm, estamos enfrentando a maior crise que aconteceu desde 1930, mas a nossa geração, principalmente, eu menciono isso, minha, do Ivo, de outras pessoas que estão aqui assistindo, vivenciamos isso todo dia, então a gente sabe que vai passar. Então aqui tem meus contatos, quem precisar, fique à vontade para poder entrar em contato comigo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Acho que eu cumpri meu horário. Meu caro Ricardo, antes de você se despedir, eu queria dar os parabéns. É uma honra o Brasil ter uma personalidade como você, ajudando a mostrar que o Brasil é um país evoluído, que é um país de gente competente, que o Brasil é um país que pode ajudar o mundo. Você tem uma larga experiência, eu me sinto muito orgulhoso em ter você como amigo há mais de 40 anos. É um prazer mesmo. É um prazer mesmo, Ricardo. E vamos em frente com esse prêmio, que nós vamos conseguir mais resultados positivos para o Brasil e mostrar a nossa competência para o mundo inteiro. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado então. Vou falar com você mais vezes. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.